Amados irmãos, eu saudo a todos com a paz do Senhor. A velhice de Davi é o tema que será tratado neste domingo na lição 13, que encontra-se em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 1 ao 7, ao qual nós vemos as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O texto base da nossa devocional de hoje encontra-se em Salmos 92, o 14, que diz: Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Nós sabemos que a maior parte dos salmos foram escritos por Davi. E o que é extraordinário é que nesses salmos nós vemos a realidade e a verdade sobre a vida de Davi. Davi se expressa de diversas formas através dos salmos. Nós vemos momentos em que Davi louva o nome do Senhor, em que ele canta louvores, em que ele exalta, em que ele glorifica, bendiz o nome do Senhor. E nós vamos ver também em alguns salmos momentos de angústia, de aflição, de medo. Nós vamos ver pedidos de socorro. Nós vamos ver Davi falando diretamente com Deus, pedindo seu auxílio sobre sua vida. E o Salmo 92, ele vai falar do quanto é bom louvar ao Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor. Ele vai falar que de manhã, nós devemos anunciar a benignidade de Deus e às noites a fidelidade de Deus. Davi, ele vai falar sobre o instrumento de 10 cordas. Davi, ele vai falar o quanto Deus o alegrou, o quanto Deus o alegra. Verdadeiramente, os salmos, eles são intensos e falam a verdade sobre a vida de Davi. E quando nós lemos que na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos, nós falamos da recompensa daqueles que seguem os mandamentos, que vivem uma vida direcionada a Cristo e a sua vontade. Davi, ele passou por vários momentos em sua vida. E sabemos que Davi pecou contra Deus e desobedeceu seus mandamentos. O que chama a minha atenção é que Davi, ele não permaneceu no erro. Se hoje nós olharmos para dentro de nós, para a nossa vida, o que nós vemos? Nós vemos uma vida voltada para Deus ou nós vemos uma vida voltada para o pecado? Essa é a resposta que nós precisamos nos dar nesta manhã. E se a nossa vida está voltada para o pecado, o Senhor, ele está disponível para nos ajudar, porque quando estamos fracos é que somos fortes e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque a graça dele nos basta. Em Salmos 92, Davi, ele vai falar sobre a recompensa do ímpio e a recompensa do justo. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Ou seja, quando o ímpio acredita que está tudo dando certo, que ele está prosperando, Deus, ele entra com providência e com destruição perpétua. Mas o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqui, Davi, ele vai dar 2 exemplos, a recompensa do ímpio e do justo. Davi, em 2 Samuel, capítulo 23, ele vai descrever que a sua vida era agradável. E ele a compara a uma manhã sem nuvens. Assim como o sol beneficiou a grama depois da chuva,
O rei Davi beneficiou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele tinha convicção que mesmo errando, que mesmo falhando, desobedecendo, pagando um alto preço pelo erro que ele cometeu, ele sabia que Deus o perdoou e que Deus era com ele. Aleluia. Ele tinha convicção de que tinha cumprido a sua missão, que ele verdadeiramente era segundo o coração de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo vive uma vida de retidão, erra, mas conserta, não se acomoda mediante aos seus erros. Não foi diferente na vida de Davi. Davi, no fim da sua vida, tinha convicção que era um homem de Deus, assim como Paulo também tinha convicção de que fez a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Na velhice, eles deram frutos, foram viçosos e vigorosos. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que os erros, as falhas, os pecados te aproximem e te conduzam para o caminho do mal. Nunca é tarde para você restaurar o seu altar, para você ter uma vida com Cristo, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o homem prudente é comparado à casa que foi edificada na rocha. A rocha é Jesus. E caiu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. E o homem insensato, ele é comparado à casa que foi edificada sobre a areia. Aleluia. E caiu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e grande foi a sua ruína. É essa a recompensa do ímpio, mas a recompensa do justo é essa coroa. Aleluia. A coroa da justiça que está guardada. Nós receberemos a recompensa que vem da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, restaure hoje o seu altar, continue caminhando, porque no fim nós combateremos o bom combate, nós acabaremos a nossa carreira, nós guardaremos a fé, daremos frutos e seremos viçosos e vigorosos em nome de Jesus.